vocês têm algum trabalho, é algo unânime. Nenhuma igreja faz o que nós estamos fazendo. Eu agradeço a Deus por isso, porque é um diferencial daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E isso vai ser parâmetro para outras igrejas, outros pais que precisam dessa ajuda, né? E eu também ouvi algo muito interessante, que não são as crianças que são especiais, são os pais, né? Deus só confia aquilo que é especial na mão de quem é especial. Amém? Queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé. Algo classificado por Martim Lutero em suas 5 teses como um pilar do cristianismo, um pilar do evangelho. Então, texto de muita referência aí, abra sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Amém? Um texto muito conhecido, todos encontraram? Que diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho, pela fé entender o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Somente até aí, no início, Pai, nós te damos graça por esse momento, por esse culto, pelos teus filhos aqui presentes. Nós declaramos, ó Deus, que o Senhor é Rei neste lugar, e te pedimos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para que a tua palavra entre, pois assim é a tua fé, é pelo ouvir a sua palavra. Que essa manhã, Deus, saiamos daqui totalmente transformado, crendo mais no Senhor. Usa, Deus, a minha vida, que eu diminua para que o Senhor cresça em nome de Jesus. E eu creio, Pai, que assim como ministrou, a sua igreja também será tocada pela palavra em nome de Jesus. Amém. Queridos, fé é uma palavrinha muito pequena, mas de impacto muito sobrenatural na nossa vida como cristão. A definição de fé, pelo Google, é uma virtude entregue aos cristãos. Então, ao aceitar Jesus, automaticamente, você acaba recebendo isso como uma herança de Deus, como um dom de Deus sobre a sua vida. Mas, pastor, eu não consigo entender como essa fé pode ser palpável, como essa fé pode ser vista ou pode ser medida. Então, a primeira coisa que nós vamos entender como fé, tá? Você veio a um culto no domingo de manhã, você falou com um Deus que você não viu, e você sentiu um Deus que você não viu. Isso é fé. Alguém viu Deus aqui na porta quando você chegou? E sinceridade, irmão, ninguém vai ver Deus. A imagem dele é impossível de nós, como seres humanos, olharmos e continuarmos vivos. Moisés vai dizer isso lá, quando ele sobe no monte, vira de costas, você não vai poder olhar para mim, né? Então, eu não vou ver Deus, mas o fato de eu estar aqui já é uma ação de fé. Por quê? Porque eu vim cultuar um Deus que eu não enxergo. Eu falei com um Deus que eu não vi. E eu espero receber uma resposta de um Deus. Então, isso é fé. Mas essa fé é comum. Essa fé é uma fé que todos nós temos. E aí nós precisamos entender que existem 2 tipos de fé. Essa fé comum e uma fé que é um dos dons do Espírito Santo. E essa fé, dom do Espírito Santo, ela está para além desse âmbito comum. Eu acredito. Por quê? A primeira parte que nós usamos a fé, ela vai muito de encontro à nossa necessidade.
E eu, de certa forma, eu não gosto dessa fé. Por quê? Porque é uma fé que ela só vai de encontro quando eu tenho necessidade. Eu tenho fé que eu vou arrumar aquele emprego. Eu tenho fé que Deus vai me dar aquela casa. E essa fé, ela tem valor sim, mas não só para isso. Deus não pode ser a pessoa que eu busco simplesmente quando eu tenho um problema. Porque às vezes quando me falta dinheiro, o banco pode resolver. Ou não. Vai me cobrar um juros altíssimo, mas pode me resolver. E eu tenho fome. E para isso eu não preciso de fé, porque às vezes eu posso pedir para alguém, um restaurante vai ter comida. Então, a fé, ela é algo que ela vai agir quando as nossas possibilidades, as nossas ações, elas já não existem mais. Como um diagnóstico de morte. Ah, mas ali ia morrer. O médico disse que ia morrer. Então você está falando com uma pessoa que estudou 6 anos de medicina, mais 4 de residência, mais não sei quantos de especialização, dizendo para você que não existia a possibilidade de haver vida, e aconteceu. Uau, essa é a fé maciça, essa é a fé de verdade. Obrigado, irmão. Só que nós estamos usando uma ferramenta do céu, um dom do céu, de forma errada. Por quê? Porque só usamos quando nós queremos, não é? Ah, mas está tudo bem a minha vida. E isso é muito ruim. Por quê? Eu já vi pessoas funcionar muito melhor com o armário vazio do que com o armário cheio. Vou te explicar por quê. Porque quando o armário está cheio, eu tenho que agradecer. Mas quando o armário está vazio, eu tenho que orar e pedindo para que Deus encha. E aí, imagine se você fosse Deus e você quisesse ter um relacionamento com o teu filho, e o seu filho só funcionasse quando o armário estivesse vazio. E aí Deus vai dizer o quê? Ele precisa disso para funcionar. Então olha o recado que nós estamos dando para Deus. Dizendo para Deus, Deus, se eu tiver muita coisa, pode ser que eu não funcione. Mas quando eu tenho pouco, eu vou lembrar do Senhor. Não, essa cultura precisa mudar. Porque a gratidão, eu olhar para Deus, entender aquilo que Deus tem feito por mim, vai ser independente da maneira com que eu estou vivendo. E vai ser exatamente com um olhar de gratidão por aquilo que eu tenho. Tem pessoas que às vezes choram por coisas que não têm. E isso é absurdo. Eu ouvi uma vez, acho que não me engano, o padre Fábio de Mello falando, as pessoas choram por coisas que não faz sentido. Você já viu alguém chorando às vezes porque não tem uma Ferrari? Não, você nunca vai ver isso. Mas você vai ver uma pessoa às vezes chorando porque falta abraço. Então, por mais que elas olhem para aquilo que é superficial, elas entendem que o que de fato vai mudar a nossa vida é o relacionamento que nós temos com Deus. E isso é o que importa. E a fé vai começar a entrar aí. Só que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Eu estava assistindo antes de vir para cá um capítulo de The Chosen. E eu estava vendo o centurião. E estava isso na ministração. Eu falei, uau, que incrível. Um centurião que não era convertido. Que ouvia Jesus falar as suas pregações, Jesus fazer os seus momentos com o seu povo, sermão aqui, sermão ali, ajuntamento na frente das sinagogas. E de repente, ele se encara com um problema de que o seu servo está doente. E aí Jesus fala para ele, ele chega, Jesus, meu servo está doente. E aí ele diz o quê? Não, vamos lá. Jesus se coloca prontamente a ir até o local e ir falar com o filho dele. E aí o que o centurião diz? Não há necessidade disso. E Jesus olhou para ele e disse, como é que é? Não há necessidade. Eu sou homem de autoridade. E eu digo a um homem vai, ele vai. Eu digo a um homem vem, ele vem. Eu digo para as pessoas fazerem coisas e elas fazem. Mas se o Senhor me der um comando, se o Senhor me falar uma palavra, eu vou transmitir essa mensagem e ela será acatada. Uau!
Então quer dizer que um homem pagão, um homem idólatra, um homem que por um tempo sacrificava os cristãos, e ele só de ouvir a fala de Jesus era suficiente para que o seu filho fosse curado. Então esse dom de fé tem a ver com o que esse homem ouviu falar de Jesus. E isso é dom. E aí ele vai até a sua casa e Jesus começa a falar: nem todo Israel se viu uma fé como a desse homem. Nenhum dos meus filhos não vi dentro do cristianismo uma fé como essa. Esse homem, ele não precisa que eu vá, mas ele precisa entender que a palavra tem poder. E se a palavra está me dizendo que ela tem poder, não há nada que possa mudar, porque isso para mim é o suficiente. E aí, quando eu recebo essa mensagem de cura, de libertação sobre a minha casa, e aí, o nosso maior defeito é olhar para a situação e não olhar para quem liberou a palavra. Porque quando eu olho para a situação, às vezes é difícil de eu entender. Mas é muito tempo que essa pessoa está assim. Mas é difícil, porque olha como ela é. Mas não sei se vai funcionar. E quando essa dúvida entra dentro do nosso coração, é praticamente impossível de Jesus agir. Não porque ele não tem poder, mas porque nós não acreditamos. E todas as pessoas que chegavam próximos de Jesus, Jesus dizia o que para elas? Vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te curou. Então o que eu entendo sobre o reino de Deus? O reino de Deus é uma mesa que está posta, aquela mesa bonita do Natal que está posta, e passa fome quem quer, passa necessidade quem quer, porque a mesa está posta. Mas eu preciso trilhar um caminho até chegar àquele lugar, trilhar um caminho para que eu consiga chegar até Jesus. E às vezes é esse caminho que tem feito com que a minha fé mude. A minha fé já não é tão maciça. E aí, mas como assim uma fé maciça? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas espero. Então vamos lá entender uma coisa. Quando eu penso numa construção, o que é fundamento? Fundamento é aquilo que fica debaixo da casa, correto? Que é uma parte muito cara, né? A gente vai gastar lá com ferro, com estrutura, com concreto, né? É uma parte que é muito cara. Só que é uma parte fundamental para que a casa fique de pé. Só que aí o que eu vejo de interessante? É uma parte que não aparece, mas é uma parte que é fundamental. É uma parte que está escondida, mas é uma parte que sem ela não existe construção em cima. E nós, como cristãos, conseguimos uma habilidade, né, que não veio de Deus. E eu tenho certeza disso. Nós conseguimos construir casas sem fundamentos. Mas como que é isso, irmão? A Bíblia vai dizer sobre sepulcros caiados, que são o quê? Caixões. Que são o quê? Onde nós enterramos pessoas. Alguém já viu um caixão feio? Não, né? O bicho brilha, todo lustrado, bonito, né? Não importa quem está dentro, mas por fora eles são bonitos. Quando morre um rico, né? Você vê aqueles caixões bonitos. Mas e por dentro, como é? Então o Deus que te fez por fora, Ele também te fez por dentro. Ele não quer que nós vivamos uma vida de aparência, mas quer que vivamos uma vida de certeza. E para ter uma vida de certeza, eu preciso tratar dentro para depois expor para fora. E nós estamos gerando um movimento evangélico dentro do evangelho. Isso não pode existir. Que é, eu crio uma fé, eu crio uma doutrina, eu creio dessa forma. Só que é muito bom dar palpite naquilo que está feito. E para ir lá morrer na cruz, igual ele fez? E para sofrer igual ele sofreu? Não é? Dar palpite depois que a comida está pronta é fácil. Eu quero ver você ir lá e fazer. Então nós precisamos entender que eu não posso dar pitaco naquilo que eu não iniciei. Eu tenho que entender que Deus deixou regras para que eu viva elas
sem entender, às vezes, sem compreender, mas cumprir. Por que a Bíblia vai dizer, negue-se a si mesmo e tome sua cruz? Aí todo mundo pensa que esse texto está dizendo, você precisa sofrer. Você tem que pegar a tua cruz, você tem que colocar um negócio pesado nas costas e sofrer. Não! A Bíblia está dizendo muito mais para além disso. O que é que Jesus fez com a cruz dele? Colocou ela nas costas e foi para onde? Foi morrer. E aí ele morre. Por que morre? Por quê? Porque morto não tem vontade. Morto não anda para onde quer. Morto é levado. Ou você já chegou num velório aí e o morto falou assim, não quero que esse aqui me leve, eu vou sozinho. Já viu? Não tem, né? Não gostei do cheiro dessa flor. Já viu? Não gostei dessa terra, está molhada. É assim que funciona? Não. O morto ele é levado. O morto é carregado. O morto vai aonde alguém leva. E aí nós vamos olhar lá para João capítulo 3, Nicodemos, ele vai dizer o quê? Todo aquele que é nascido do Espírito, ele é como o vento. Por quê? Porque você não vê o vento, mas o vento vai te levando, o vento vai te conduzindo. E você só vai indo, porque é o vento. E o contexto de espírito no grego é sopro, então o sopro vai te levando. E você só vai indo. Mas nós precisamos entender que Jesus não criou um evangelho para questionamento, mas sim para cumprimento. E nós olhamos para isso, e às vezes queremos ter esse estereótipo bonito. Mas e o que está lá dentro? É o que está lá dentro de fato que vai mudar. Nesse mesmo texto onde o centurião chega, Jesus aponta e fala sobre o inferno. Vai ter muitas pessoas, traduzindo aqui, vai ter muitas pessoas da qual você acha que vão ser salvos e não vão. Pastor Cláudio Duarte, que tem uma brincadeira que ele fala assim, quando nós chegar no céu nós vamos ter duas surpresas. Qual que é? Você aqui? E a outra? Olha, fulano não veio. Não é? Por quê? Porque nós estamos olhando o estereótipo das pessoas. E às vezes tem uma fé inabalável escondida aqui no meio. E nós não a conhecemos. Porque o coração do homem é uma terra onde só Deus anda. E ninguém a conhece profundamente. Mas o que nós precisamos entender é que independente de ser guardado, independente de Jesus dizer para nós que precisa ser algo gerado no secreto, é algo que precisa existir, mesmo sendo secreto. Ponto número 2 que eu vejo sobre fé, foram os homens que acreditaram e entenderam qual que era o seu propósito. Só que, antes de você entender o que é fé, tem um texto que vai dizer assim, e tudo que pedirdes em meu nome, eu lhes entregarei. E às vezes nós entendemos esse texto de forma errada. Mas Jesus está dizendo que tudo que eu pedir Ele vai me entregar, em nome dEle. No nome dEle, Tem até uma brincadeira, esse dia eu vi no Instagram, o cara chega na concessionária, coloca a mão no carro e diz assim, eu vou comprar esse carro em nome de Jesus. Aí sai um cara vestido de Jesus e fala, no meu nome? No meu nome não. Você está devendo a tua mãe desde 2014, você quer comprar no meu nome? Não, não vai comprar. Só que vamos entender o que é o nome de Jesus? Quem é mais antigo aqui vai entender que antes de ter cartão de crédito, essas coisas, nós tínhamos uma conta na venda, Tinha aquela continha lá que depois o pai falava lá, filho, vai buscar um pão lá. E você ia lá, pegava o pão. Filho, pega um leite, uma mortadela e tal, e de manhã. E aí eu chegava lá e comprava no nome do meu pai, certo? Chegava lá e dizia, vim aqui buscar pão, buscar leite e buscar mortadela. No nome do meu pai. Um belo de um dia eu desviei dos caminhos do Senhor. E chego lá e digo para ele assim, hoje eu quero. Todo mundo sabe que nesse bar aí que a minha família é cristã. E aí eu chego lá e digo assim, hoje eu quero pão, mortadela, ou leite, mas quero também uma garrafa de vinho. E o dono do bar vai dizer o quê?
Ué, mas é estranho esse pedido, porque ele nunca fez assim. Ele sempre pediu pão, sempre pediu um leite moça, sempre pediu um macarrão, um extrato de tomate, mas bebida eu nunca vi pedir. Então eu vou negar, porque isso não é uma coisa que o pai dele autorizaria. Então eu não vou ceder. É melhor eu não fazer isso, a não ser que eu fale com ele. Mas eu nunca vi aquele homem beber, eu nunca vi fazer nada, como é que eu vou autorizar? Então o nome de Jesus é exatamente isso. Não é tudo que eu peço para Deus que Deus vai me dar, mas é o que Ele autorizaria chegar até mim. Por quê? Porque eu vou chegar lá e, Deus, mas por que eu não tenho uma Ferrari? Porque o seu óculos não tem uma ótica igual a de Deus. Que o dia que você tiver uma Ferrari, você vai falar, eu não vou deixar esses pés rapados dos irmãos sujar meu tapete, que custou 20 mil. Não vou deixar. Vai a pé, irmã. A irmã toda capengando lá, tortinha, e você passou de Ferrari do lado dela. Então, o que nós precisamos entender? Que as coisas que Deus não faz, não é porque Deus é mau, mas Ele conhece que eu sou mau. E isso é um problema. Mas eu tenho fé. Você tem fé para quê, irmão? A nossa fé é para cumprir aquilo que o Senhor tem liberado sobre nós, sobre nossa casa. E eu preciso ser grato a isso. Eu preciso entender que ter fé em Deus vai para além daquilo que é a minha necessidade ou vontade. É muito simples eu chegar lá e dizer, Deus, eu preciso disso. E aí Deus, tudo bem, filho? Vou fazer. Deus, eu preciso disso. Tudo bem, filho, eu vou fazer. O problema é que Deus é Ele, não é nós. E aí, se Ele faz tudo o que eu quero, os papéis são invertidos. E eu não posso viver dessa forma. A Bíblia vai dizer que os antigos alcançaram testemunhos. E aí nós vamos ver em Hebreus capítulo 11. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovado em Deus quanto às suas ofertas por meio dela, e também mesmo depois de morto ainda que fala. Ponto número 1. A sua fé não pode morrer em você. A sua fé precisa tocar pessoas. Mas pastor, por que Abel ofereceu um sacrifício maior do que Caim? Porque ainda não tinha existido. Porque ainda não tinha acontecido. Certo? Então, nós vimos que tem coisas que Deus vai começar a gerar dentro de nós, que é particularidade nossa, mas que vai gerar testemunho, vai gerar um impacto nas pessoas e vai fazer com que elas reconheçam a nossa intimidade com Deus. Vai fazer com que as pessoas reconheçam quem nós somos em Deus, o que eu estou construindo com Deus, porque a fé ela é construída. A fé é algo que você vai construindo em Deus. Abel vai lá e oferece o fruto da terra, Caim vai lá e oferece, agora não sei se eu inverti, mas vai lá e oferece um animal. Só que o animal cresceu pequeno, houve um cultivo na flor, houve um cultivo no plantio, houve um tratamento no animal, no gado. Ou seja, eu preciso construir a fé. A fé não é uma coisa que ela vem simplesmente e diz assim, hoje nós aumentamos 10% da sua fé em nome de Jesus. Não é assim. E aí o mais interessante é, eu não conheço ninguém que tenha uma fé inabalável, que não teve um passado complicado. Então às vezes você fala assim, Deus, mas por que eu tenho sofrido tanto? Por que eu tenho passado por situações difíceis? É que para você gerar coisas em Deus, precisa ter caminhos para isso. Mas você está dizendo que eu tenho que sofrer? Sim, Jesus não foi dando, Jesus chegou lá na cruz lá e ele contou o quê? Piada? Chegaram lá para ele, fizeram carinho nele? Não, mataram, foi sofrido, foi doloroso. Então tem coisas que podem chegar até nós de forma fácil. E isso não é questionável.
Eu não posso simplesmente chegar e questionar a Deus do que Ele está fazendo. Mas eu tenho que entender, Deus, se eu não tenho é porque eu não preciso. Se está acontecendo é porque o Senhor está me tratando. É entender exatamente o momento que eu estou vivendo em Deus. E falar, Senhor, esses dias eu estava falando com um amigo, e ele me falando muitas coisas sobre Deus, isso, aquilo, outro. E muitas coisas relacionadas a dinheiro, a recurso. E eu já vi Deus fazer coisas impressionantes. Como você perder muita coisa em pouco tempo, ganhar coisas em muito pouco tempo. E vocês não têm noção do impacto que isso causa. O impacto de uma carteira vazia, um estômago vazio, uma noite de frio, são impressionantes. O que Deus vai fazer em você? Você chega numa pessoa na rua. Acho que eu já contei esse testemunho diversas vezes. Fomos entregar comida para um morador de rua lá debaixo do minhocão. E nós com uma sopa bem quentinha. Acho que foi a primeira que a gente fez lá na casa da dona Carla. Eu cheguei para entregar uma sopa para ele. Falei, amigão, tem uma sopa. Ele, sai para lá, ó. Dormindo. Eu falei, que cara mal educado. Eu falei, amigão, eu trouxe sopa. Ele falou, eu já ouvi, eu não quero. Eu falei, que cara abusado. Estou trazendo sopa, miserento. Aí voltei lá. Falei, cara, desculpa. Por que você não quer a sopa? Bravo já, bravo. Porque, como assim, não quer? E aí eu voltei lá. Ele disse assim para mim assim, você é chato, hein, meu? Levantou. Tirou aquele monte de coberta dele. Disse assim para mim assim, deixa eu explicar uma coisa. Eu ganhei 2 marmitas à noite. Sobrou metade de uma. Mas eu não sei se o rapaz ali do lado comeu. Vai lá entregar para ele. Aí eu falei assim, eu dei vontade de falar assim, você era pastor antes de estar nessa situação aí? Conta aí para mim, porque eu fui para ensinar. E fui ensinado. Então, um homem que só tinha a janta daquele dia, e não tinha perspectiva nenhuma de ter comida no outro dia, ele me deu uma aula de fé dizendo assim, a minha barriga está cheia agora, mas eu tenho fé que amanhã vai vir, então pode entregar para o meu amigo ali. Uau, que incrível isso. Então essa fé que nós precisamos viver, ela precisa ter frutos. Nós precisamos gerar frutos dentro da nossa fé. E esses frutos vão nos impulsionar, vão fazer com que a nossa vida como cristão, vão fazer com que aquilo que eu acredito, aquilo como vejo Deus, seja transformado de forma totalmente. Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara, visto que, como antes da sua transladação, alcançou o testemunho que agradara a Deus. Enoque sobe aos céus, e aquilo impressiona-nos até hoje. Alguns teólogos questionam, porque tem um texto que diz, ao homem foi dado somente uma morte, fora disso o juízo, e algumas teologias vão dizer que esses homens ainda precisam voltar para passar pela morte. Mas questionando eu, não posso. Foi o próprio Deus que levou direto. E aí, como é que a gente faz? Né? Como é que eu questiono alguém que foi lá e fez o processo de uma forma diferente? Mas aí, até na morte, o Senhor tem os seus propósitos. Até na morte, o Senhor faz com que pessoas sejam tocadas. Porque Enoque é levado aos céus e isso se torna algo impactante, porque não havia acontecido ainda. Não havia acontecido ainda. E aí simplesmente o Senhor vai lá, leva Enoque, recolhe ele, e aquilo é gerado um testemunho de gerações em gerações. Estamos nós aqui falando, só de Cristo para cá, 2025, estamos nós comentando ainda. Noé
Esse é um dos mais legais. O Senhor chega e fala para Noé: vou acabar com tudo. Você precisa fazer um Titanic aí. Faz bem grandão aí, que nós vamos colocar coisa para dentro. Noé demora 100 anos para fazer um barco, para fazer a arca que o Senhor tinha falado com ele. E quando eu olho para esses 100 anos, eu fico imaginando Noé todos os dias derrubando lá, né? Alguém já foi ali em Cajamar ali, já viu aquela mata da Melhoramentos ali? Né? Eu imagino que era daquele jeito ali. Derruba eucalipto, faz a madeira. Derruba eucalipto, faz a madeira. E corta, sem os recursos que tem hoje, irmão. Então imagina como que era, você cortar a madeira, fazer a chapa da madeira, colocar lá, fazer todo o processo. E Noé demorou 100 anos para construir algo que o Senhor falava com ele. O Senhor falou com ele e disse para ele: construa. E ele foi lá e começou a fazer, começou a construir aquilo. Queridos, o que eu entendo, tem pessoas que vão viver o processo da fé de forma rápida, mas tem outras que vão viver, ou seja, foram 100 anos de pessoas olhando para aquele homem, chamando ele de louco, chamando ele de maluco, mas o maluco se tornou são quando a água veio. Mas sabe o que é mais impressionante? Até Noé não tinha chovido. De Noé para trás não tinha chovido. Como que era regrado as plantas? Vinha um vapor da terra e ali se molhava, ali umidificava e as plantas começavam a seguir. Então primeiro, eu começo a acreditar que eu ouvi Deus pedindo para eu construir um barco. Segundo, Ele me disse uma coisa que vai acontecer, que nunca tinha acontecido antes. Como é que eu acredito numa coisa dessa? Mas o mais importante de tudo, Noé falou assim: não tem a ver com o que eu acredito, mas tem a ver com a mensagem que eu ouvi. Tem a ver com a palavra que foi liberada sobre mim. Tem a ver com a palavra que foi liberada sobre a minha casa. E Noé dá um exemplo incrível de sacerdote, de cuidar da sua casa, de manter tudo em controle. Foi lá e falou: Deus falou comigo e isso é o que me importa. Mas nunca tinha acontecido. Se Deus chegasse hoje e dissesse para nós assim: a partir de hoje não vai cair mais água do céu, vai vir da terra. E aí, como é que faz? Difícil para a gente acreditar? Foi exatamente o que Deus fez, só que Ele inverteu o processo. Vinha de baixo, Ele falou que agora vai vir de cima. Então tem coisas que, quando eu penso no caminho da fé, eu não vou conseguir entender porque ainda não aconteceu. Mas não quer dizer que não aconteceu, que isso limita Deus a fazer. Isso não é um limitador. Deus não vai deixar de fazer nada, porque você está olhando e dizendo assim: não, é impossível. Abraão estava já bem galinha lá, capengando. Sara, velha já, de idade. Vocês vão ter um filho. Sara faz o quê? Ri. Deixou de se cumprir? Não. Isabel e João Batista, avançados de idade, o Senhor vai entregar um filho para eles. Ah não, mas eu já estou velho já. Não dá não, para mim não dá não. Eu não vou conseguir. A Isabel engravida e nasce João Batista. Um dos homens que mais nos inspiraram dentro do Evangelho. Não sei se vocês assistiram essa parte em The Chosen, mas é impressionante a hora que aquele homem perde a cabeça. Ele olha para o lado e vê um cordeiro. Ele morre pela causa. Ele entende o propósito dele. As pessoas tudo preocupadas que ele ia morrer e ele... Os cegos veem, os surdos ouvem, os aleijados estão andando. Uau! Tô nem aí com a torcida. Tô nem aí. Tem uma mulher também no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 24, a mulher do fluxo de sangue.
sofreu por anos e anos e anos, 12 anos, sofrendo por uma enfermidade, gastou todo o seu recurso, gastou dinheiro, consultou todos os médicos possíveis e não teve o resultado esperado. E quando ela olhou para o lugar certo, ela disse: eu não preciso nem tocar nele, mas se eu tocar só na orla do manto dele, só encostar, vai ser o suficiente. Você entende como às vezes nós gastamos força naquilo que não é para ser gasto, e às vezes no que é para ser gasto, a gente negligencia. Quer ver que eu vou te dar um exemplo aqui? Isso daqui é muito ruim. O seu filho estiver doente, você tem algum problema em passar noites e noites com ele no hospital? Ninguém tem, né? Mas quantas noites e noites nós já perdemos orando pelos nossos filhos? Então, às vezes, nós estamos dispostos a gastar força. Chegou aqui, não tenho como fazer, vou ter que ficar lá no hospital, vou ter que isso. Mas nós não estamos dispostos a entender que a cura está no Mestre, que o milagre está nele. E essa fé que eu tenho é só de tocar nele. Ah, mas não aconteceu ainda. Então ele achou que não era momento ainda, mas eu continuo tendo fé. Ah, mas não, eu ainda continuo tendo fé. João capítulo 5 vai falar sobre um homem que era paralítico há 38 anos. Ele ficava num poço. Existia uma lenda, existia uma fala, que teologicamente não é comprovado se aquilo de fato era Deus ou não, mas eles acreditavam que se quando as águas se agitassem, alguém colocasse eles lá, eles seriam curados. Aí você fala assim, mas será que esse homem tinha fé? Ele estava lá há 38 anos esperando. Se o nome disso para mim não é fé, é o quê? Eu estou há 38 anos esperando Deus fazer algo. Era na frente de um templo. Então não. Mas às vezes eu tenho a fé na coisa errada. Pode acontecer. Quando nós olhamos hoje para alguns ministérios, e com todo respeito, não estou aqui para criticar nenhum, mas nós vemos que pessoas vão olhar para a mão de alguém que vai curar, para o lenço que alguém vai te entregar. E por que essas pessoas alcançam o milagre dela? Por causa do lenço? Não, por causa que elas acreditam de verdade. O centurião não tinha uma base teológica. O centurião não era um cristão. Mas por que aquele homem tinha tanta fé? Porque o que ele ouvia falar de Jesus era suficiente para ele acreditar. Se aquele homem só liberar uma palavra, algo vai acontecer dentro da minha casa. Então, não precisa nem que o senhor vá, mas só libera uma palavra sobre mim. Irmão, até o propósito de quando nós vimos ao culto, ele muda. Irmão, às vezes vinha ao culto por vir, para cumprir uma regra. Todo respeito, é uma baita besteira. Se o seu propósito não é vir aqui para adorar, engrandecer, bendizer um Deus todo-poderoso, irmão, vim aqui para bater um ponto. A gente troca Deus, Ele não é mais Deus, Ele é nosso patrão, porque eu preciso vir aqui e bater um ponto. As pessoas precisam me ver lá. Isso é a maior besteira. Coloque o seu coração no lugar certo, em adorar a Deus, em clamar esse Deus, em buscar esse Deus de verdade.
Ah, mas eu estou buscando isso há anos. Então Deus entendeu que não é o momento ainda de acontecer. Ah, Deus, mas por que não aconteceu ainda? Aí eu começo a questionar Deus, perguntando por que não aconteceu. E eu estou dizendo para Deus que eu tenho algo melhor para mim do que o que Ele tem. E isso não cabe em Deus. Não, Deus, já era para ter acontecido já. Essa benção minha aí, ó. Já era para ter acontecido já. Não sei o que está acontecendo contigo. Está com problema no relógio, Deus? Acabou a pilha? Esqueceu aqui na fila do milagre? Não, é que se não chegou ainda, Deus entende exatamente quem nós somos. Por que que Deus não me deu uma mansão? Por que que Deus não fez isso? Porque Ele entende que eu com tudo isso, eu vou embora, eu nunca mais boto o pé aqui. Mas por que que Ele não fez ainda? Porque eu não estou preparado ainda para receber. Não tem a ver com Ele, tem a ver comigo, tem a ver com aquilo que eu quero viver em Deus. Deus quer gerar algo dentro de nós. E por mais que ainda não tenha acontecido, por mais ainda que não tenhamos visto, por mais ainda que não há possibilidade de acontecer, é exatamente isso que Deus quer fazer. Ah, mas eu olho para o meu marido, eu não consigo ver Deus nele. Ah, irmã, então aumenta a régua aí. Você quer ver uma coisa interessante? Jesus vai dizer que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, e dizer a um monte que ele saia daqui e vai para lá, e vai de lá para cá, ele vai obedecer. E quantos aqui já ouviu falar que Jesus fala isso porque o grão de mostarda era o menor de todos? Quem já ouviu aí? Muitos, né? Não tem a ver com isso. Não tem a ver com ser o menor grão. Tem a ver com a semente de mostarda. É a semente que, independente do solo que se caia, só se for no asfalto, mas como não tinha naquela época, independente do solo que se caia, ela vai frutificar. A semente de mostarda é uma semente das quais mais rápido cresce. Então quando eu olho esses dois principais requisitos do grão de mostarda, e de fato, tá? Não é o menor grão, tem grão menor do que o grão de mostarda. Pois pode pesquisar que vocês vão encontrar isso. Jesus está querendo dizer para mim que a fé precisa ser adaptável independente de qual situação eu esteja passando. E que ela cresça rápido. Precisa crescer rápido. Por quê? Porque o problema que às vezes eu posso estar passando não vai respeitar o tempo, não é? Você chega lá numa pessoa em estado terminal lá e diz para ela: não, fique em paz, Deus vai te curar. Não é agora, eu preciso hoje, porque senão morre. Então é exatamente nesse momento, aonde foge os nossos recursos, é que a nossa fé aumenta. Porque quando nós temos recurso, nós vamos até Ele, né? Faltou dinheiro, o que eu faço? Ah, não, mas só ligar no banco lá e ele faz o empréstimo lá. Ah, meu filho está doente. Então a primeira coisa que eu faço não é orar. É levar no convênio da Mil, que é o melhor que eu tenho. E aí fica difícil a gente viver a fé, porque os recursos estão aí. Mas a hora que você chega e você vê um diagnóstico pesado, e dizer assim, não, aí, agora o negócio estralou. Como é que faz? Eu acho que eu já contei diversas vezes isso. Quando a Vanessa ficou internada, a gente não sabia o que era. E ela não conseguia usar banheiro, o intestino dela estava obstruído. E aí a gente chegou até o Hospital das Clínicas. A gente estava numa noite de cinema na igreja. Era lá no Sem Terra. Numa noite de cinema, e de repente ela começou a passar mal, começou a sentir dor, tudo. Levamos ela para o Hospital a Santa Casa. E
Aí demorou 2 dias lá, fizeram uma tomografia. E o médico me mostrou uma massa que estava no intestino dela, do tamanho de um limão. Ele disse assim: a gente encontrou uma massa, não conseguimos ainda fazer a biópsia, mas é uma massa. E é isso que está obstruindo o intestino dela. E naquele momento foi uma facada tão bem dada, porque a Vanessa não tinha nenhum problema de saúde, nada. E aí eu senti aquela pancada, eu falei, cara, chamei minha mãe e falei, mãe, nós não vamos falar para ninguém, mãe, nós vamos orar. Ela, como assim, filho? Eu falei, Deus vai fazer um milagre. Eu estava desviado. Falei que foi uma conversão de miojo, foi 3 minutos, papum, rapidão. Falei, filho, ou converte ou vai ficar viúvo. E aí, foi, rapidão. Foi a época que eu acho que eu mais orei 3 horas da manhã, porque a fila é menor, né? Tem pouca gente lá nesse horário. E aí eu comecei a orar e falei, mãe, Deus vai agir, mãe. Não falamos com ninguém da nossa família. Ninguém. Minha sogra não sabia, ninguém sabia. E aí o médico chegou e mostrou para mim e para minha mãe, mostrou a imagem lá, né? Tomografia a imagem e tal. Mostrou, falou, tá vendo essa massa aqui e tal. E aí tudo bem, nós começamos a orar. A Vanessa ficou internada 40 dias. Durante 40 dias eu fui todos os dias no hospital, sem exceção. Tinha dia de eu ir 2 dias. Ia lá, chegava, fiz amizade com o pessoal, entrava lá, orava por ela e vim embora para casa. Deus fez grandes milagres nessa época. E aí, nós vamos ter que fazer uma cirurgia nela. Ela vai fazer uma laparotomia, nós vamos abrir ela e vamos retirar isso daí, vamos investigar mais coisa lá no intestino dela lá, porque que tá com esse problema aí. E aí abriram ela e não falaram nada, ela desceu da cirurgia, eu corri para lá. E aí quando eu cheguei lá, tinha uns 10 médicos lá na sala e chegou a chefe, porque sempre tem os residentes, tem a chefe lá, né? E falaram assim, essa moça aí que vocês abriram e não tinha nada dentro? Aí eu cresci, né? Foi meu pai. O quê? Como é que é? Me fala, me conta e tal. E aí o médico falou, não, foi de fato que aconteceu, mas a gente acha que foi um erro da máquina e tal. Eu falei, não, mas eu quero o exame. E quero o exame, comecei a correr atrás do exame. E eles acharam que era para processar e me enrolaram. Acharam que era para processar o hospital. Eu falei, não é para isso não, rapaz, eu quero mostrar na igreja. Consegue lá? Eu falei, não, mas já aconteceu e tal, o documento extraviou e tal. E aí me enrolaram. E ainda assim ela ficou internada. E eu ligava para os irmãos e falava, irmão, me ajuda em oração, irmão. Me ajuda aí, irmão, acorda comigo 3 horas da manhã. Eu mandava mensagem para os irmãos, ligava. Acorda aí, irmão, comigo, me ajuda aí. E aí um dia eu estava orando de madrugada e eu ouvi uma voz dizendo assim, me pede o dia da alta dela. Isso era numa segunda-feira, num domingo. Eu disse assim, Senhor, eu quero que a alta dela seja na sexta-feira. Quando eu contei isso para ela, ela falou assim, você é um miserável, né? Eu falei, por quê? Ela falou assim, na segunda você pediu para sexta, você queria que eu ficasse aqui uma semana ainda. Eu falei, eu não sei porque eu falei isso, mas falei. Na terça-feira, ela tem uma queda de sódio e ela começa a passar muito mal. E eu tinha dito para ela, falei, confia em Deus, Deus falou comigo. Você vai ver. Na quarta-feira eu fui ver ela. Ela teve uma reação alérgica de um medicamento que ela tomou. E o corpo inteiro dela começou a coçar. Coçar de não conseguir pôr roupa. Ela tinha só um lençol por cima dela. Eles ficava pegando água gelada num balde assim, colocava na pele dela para conseguir melhorar um pouco. Na quinta-feira tinha gravado mais ainda, ela estava toda empipocada. Eu falei, eu não quero saber o que está acontecendo. Eu quero saber que Deus falou comigo. E poucas vezes eu ouvi essa voz, mas eu sei que voz foi essa. Na sexta-feira, ela me ligou. Estava num carregamento numa empresa em Osasco, ela chorando. Nem te falo o que aconteceu. O que foi, Vanessa? O que foi? Já deu ruim, né? A cabeça nossa, né? Eu estou de alta. Falei, dá licença. Por quê? Falei, eu te avisei segunda, você está atrasada com a mensagem aí. Te falei isso na segunda-feira. E aí, tudo bem. E aí, se você está internado e você está passando por 10 especialidades,
todos os 10 têm que assinar a sua alta. Se faltar um, deu problema. E uma médica que ia assinar a alta dela, estava em cirurgia. E ela não conseguiu assinar. E eu estava lá esperando ela, tudo, e ela não saiu na sexta-feira. E aí? Deus me falou que a alta dela era sexta-feira, né? E aí, Jesus? Ainda bem que eu não contei para muita gente, hein? Ia dar ruim, hein? E aí ela falou, vem para cá no sábado de manhã. Essa médica, antes de... Ela sai da cirurgia, né? Tem cirurgia que vai demorar 10, 12, 15, 20 horas aí. E ela desceu. E quando ela desceu, ela passou na sala e eu estava lá. Ela me chamou e falou assim, o senhor é o marido dela? Eu falei, sou. Queria te pedir uma coisa. Eu falei, pode falar. Eu estava em cirurgia ontem e eu precisava ter assinado a alta dela. Se eu assinar com data de hoje, o senhor vai ter que correr atrás de todos os médicos aí. Eu tenho certeza que metade deles foram embora porque não é plantão. O que eu queria pedir para o senhor? Eu posso colocar a data da alta dela sexta-feira? Você me enganou, né? Truque seu esse. E exatamente como o Senhor tinha falado comigo, aconteceu. Eu acho que essa foi uma das coisas mais incríveis que eu vivi com Deus. Porque tudo que o Senhor falara, Ele cumpriu. A fé, irmãos, é exatamente a impotência humana e a ação divina agindo. Quando você olha para toda essa situação dizendo, não existe como acontecer, é exatamente nesse momento que Deus vai agir e vai fazer acontecer. Porque foge das possibilidades humanas, foge daquilo que você pode fazer. Alguém lembra aqui de um homem chamado José de Alencar? Ex-presidente da República, foi vice do Lula, né? Eu acho que foi na primeira candidatura dele, não foi? Se não me engano, foi na primeira ou na segunda dele. E José de Alencar é um homem que tem muito dinheiro. Ele é dono da maior indústria têxtil do Brasil, chamado Coteminas. Esse homem tinha câncer em tudo que se podia imaginar, gente. Era câncer que saía na mão, saía no fígado, saía no pâncreas, saía em tudo que era lugar. Eu acho que se um dia você visse aquele homem nu, você ia falar, é o Frankenstein. De tão costurado que o homem já tinha sido. E aí dava problema com ele, ele ia para o Sírio-Libanês. Ele voltava o câncer, ele ia para o Sírio-Libanês. E acontecia isso, ele ia para o Sírio-Libanês. Eu imagino, uma vez uma patroa minha disse que o namorado dela ficou internado no Hospital São Luís e a UTI custava 20 mil por dia. Então imagina o Sírio-Libanês, né? Algo que foge totalmente do controle. E esse homem injetando dinheiro, até o dia que o corpo dele não resistiu e ele veio a óbito. E aí eu fico pensando que se esse homem tivesse se rendido ao Senhor e não tivesse confiado no recurso financeiro, podia estar aí até hoje. Então, às vezes, pode ser que te falte o recurso para que você entenda que o primeiro recurso deveria ser Deus. Quando eu corro com meu filho para o hospital, eu posso até levar ele, não é pecado não. Você tem um convênio e levar o seu filho no convênio. Não é pecado. Mas antes disso, ore no seu filho. Entenda que nós somos do céu, vivendo num lugar, e precisamos entender isso. Então, quanto mais do mundo eu trago para dentro da igreja, é mais difícil Deus começar a agir dentro de mim. E o que é esse mundo? É eu acreditar no recurso. Som. Então, quando eu acredito nesse tipo de coisa, isso é muito ruim. E esse negócio entrou dentro da igreja. Como entrou? Eu vi um pastor uma vez dizer que ele ficou tão feliz quando chegou as TVs fininhas, né, de tela plana, que ele falou, quero ver onde é que esse povo vai enfiar o copo d'água agora.
Porque não dá mais para pôr em cima da televisão, né? Aí o pessoal começou a vender água na igreja. Eles estão vendendo lenço, travesseiro. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse assim: olha, tem uma água lá que lavou o altar. Eu trouxe para você lavar a sua casa. Vai tirar tudo. Aí eu olhei a garrafinha assim, estava tudo escuro. Eu falei assim: por que essa água está escura? Ela falou assim: porque lavou o altar. Eu falei: você está dizendo que a água suja do altar vai limpar a minha casa? Faz muita lógica, não. É o travesseiro gospel, é a toalhinha. Irmão, com todo respeito, dentro da teologia, o nome disso é fideísmo. Tradução, fé burra. Eu acredito em tudo, só não consigo acreditar em Deus. Eu consigo acreditar numa toalha, eu consigo acreditar num banco ungido, consigo acreditar na mão de alguém, mas não consigo acreditar na mão dele. E isso não dá mais. A Bíblia vai dizer, se eu não me engano, Tiago vai dizer, que a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Por quê? Porque eu preciso construir essa vida entre eu e Deus. Eu preciso olhar para o tema, eu preciso olhar para a situação e entender que aquilo que eu estou vivendo hoje não determina o meu futuro, não determina aquilo que Deus está falando. Ah, mas é porque você não sabe o que eu estou vivendo. E nem quero, já tenho os meus problemas. Mas eu quero dizer para você que independente de qual seja, Deus tem solução. O que precisa é eu colocar o meu coração no lugar certo. É eu entender que Deus pode todas as coisas. Independente se eu gosto, não gosto, concordo, não concordo, acredito. Deus pode. E o que eu preciso é sentar a essa mesa. É parar de ser rebelde e dizer assim: não, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer dessa forma, eu quero que aconteça aqui. E Deus está nos mostrando que existe um caminho que não é para ser tão doloroso. Existe um caminho que é o caminho da fé. E se eu crer, e se eu acreditar. Ah, mas irmão, você acha que Deus quer ver alguém doente? Não, Ele só quer que você creia. Deus quer ver alguém desempregado? Não, Ele quer que você honre os compromissos. Mas é preciso que você creia. Todas as ações de Deus, nenhuma delas é para glorificar o homem, mas sim glorificar Ele. Todas as ações de Deus é para a glória dEle. A Bíblia vai dizer que Ele não divide a glória com ninguém. Então todas as ações de Deus é para que o nome dEle seja engrandecido, o nome dEle seja glorificado, as pessoas enxerguem que Deus agiu. E Deus agiu, e as pessoas vão falar: uau, como assim? Ah, não dá para explicar, mas Ele fez. Mas como que você sabe que foi Ele? Porque o médico falou que não tinha jeito. Mas e aí? E teve. Ah, mas tem coisa que não dá para acreditar. Você já pensou como foi no dia que Jesus ressuscitou Lázaro? Estava fedendo, irmão. Já fazia 4 dias. O cheiro já tinha predominado o lugar. E é difícil, vamos lá. Mas Jesus, Ele já está 4 dias lá, vamos lá. Mas Jesus, quando eu olho eu não consigo enxergar, vamos lá. Mas Jesus, era para o Senhor estar aqui. E Jesus quase olha para trás dizendo assim: você não entendeu, filha. Independente de eu estar lá, eu estava aqui também. E o nosso maior problema é às vezes colocar Deus dentro de algumas caixinhas que Ele não cabe. E nós fazemos muito bem isso às vezes, né? Colocamos Deus dentro de uma caixinha chamada Igreja CIA, e achamos que temos que vir aqui domingo para nos encontrar com Ele. Mas quando saímos dali para fora, deixamos Ele. Eu ouvi uma mulher esses dias, Ministério de Louvor, pode se arrumar aqui por gentileza. Eu ouvi uma mulher esses dias dizendo uma coisa, e eu falei assim: que mulher
bruta, para que falar isso? A outra disse assim para ela assim, vai com Deus. Ela falou, vou nada. Eu falei, misericórdia. Porque ela falou bem do meu lado. Eu falei, por que uma pessoa falaria isso, né? Deve ser ateu, deve ser alguma coisa. Ela falando baixinho, ela passou por mim, ela falou assim, eu não vou com ele porque ele é comigo, ele nem saiu de perto. E eu, uau! Então entende que até às vezes a nossa fala distancia Deus de nós. Eu vou na casa de Deus falar com Deus. Ele só está aqui? Não. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador para responder, para se mostrar a todo aquele que nele crê. Então, um dos pilares que eu preciso entender é que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ser cristão. Sem fé é impossível ter vida com Deus. E essa manhã, eu estou deglutindo essa mensagem desde a semana. E o Senhor falando comigo. E quando a gente começa a praticar, viver, ver essa manifestação de fé, a nossa vida se torna diferente. Não tem a ver com o que eu estou vivendo hoje. Mas se eu quiser olhar, eu consigo olhar para Deus e vê-lo no meu passado e enxergar o que Ele vai fazer no meu futuro. Não é? Deus é onisciente, onipotente, onipresente, né? Então Ele está em todos os lugares. E pouco importa a condição que eu estou vivendo hoje. Mas quando eu olho para trás, eu consigo ver que o Senhor supriu a nossa necessidade até aqui. O Senhor me sustentou até aqui. O Senhor não deixou faltar nada na minha casa, na sua casa. Todos os dias tínhamos comida, tínhamos o recurso para pagar as nossas contas. E o Senhor estava lá. Então tem dia que eu preciso olhar para ver o que Ele fez, para entender que Ele cuidou até hoje e vai cuidar daqui adiante, não importa. Mas eu preciso olhar. E para que eu olhe isso de uma forma saudável, eu preciso começar a gerar algo dentro de mim. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. Então, se ela é um firme fundamento, ela precisa ser algo construído de dentro para fora. Você está num lugar aqui agora, que você olha para as paredes, você só consegue enxergar essa tinta cinza. Mas eu te garanto que não é a aparência que sustenta esse prédio, mas é as colunas que lá dentro dela está guardada. E é uma coluna de fé como essa, que Deus quer gerar dentro de mim e de você, escondido, guardado, em segredo, mas maciço, e que sustente a nossa vida como homem e mulher de Deus. É algo guardado, mas algo que exista. É algo interno, mas algo que sustenta. Fique de pé, vamos adorar o Senhor. Adore ao Senhor. Eu não sei em que área da sua vida você precisa trazer Deus para esse nível de fé. Mas eu queria que nesse momento você pedisse ao Senhor que Ele comece a tratar o seu coração. Comece a mover algo dentro de você. Peça para Deus que Ele te dê estrutura para que você tenha fé. Viva em fé. Viva rompendo em fé. Viva uma vida transformada em Jesus. Seja cheio de fé em nome de Jesus. Uou!